Fala aí, extraordinários! Muito bom dia! Estamos ao vivo. Hoje é um grande dia. Seja muito bem-vindo você que já está aí. Seja muito bem-vindo você que está assistindo gravado pelo YouTube. Você possa ter um bom desfrute, uma boa live hoje. Você que já está chegando aí, já manda aí, ó. Hoje eu vou fazer o melhor dia da minha vida. Já escreve aí, ó. Hoje eu vou fazer o melhor dia da minha vida. Você que está assistindo gravado, eu quero que você compartilhe essa live para 3 pessoas aí que você conhece. 3 pessoas que precisam escutar isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre autorresponsabilidade e obediência. 2 princípios que a gente tem que ter para alavancar nossas vidas. E você que está aí, eu quero que você clique nesse aviãozinho e manda para as primeiras 3 pessoas que aparecem em ordem no seu Instagram. Quando você clica no aviãozinho, vai aparecer 3 pessoas. Quero que você envie para essas 3 pessoas a live. Fechou? Bom dia, bom dia. Então, turma, seguinte. A gente vai falar sobre 2 princípios hoje, que um deles, na verdade esses 2, eles são necessários para a gente viver uma vida de paz e plenitude. Sem esses 2 princípios aqui, a gente não consegue viver uma vida de paz e plenitude. Paz não é sobre o tanto de problema que você resolve, o tanto de problema que você tem. Paz é sobre um estado de espírito. Paz e plenitude é sobre você viver pleno independente das circunstâncias. É sobre você não levar a vida tão a sério. Sabe, é sobre você cada ponto, cada momento, cada circunstância da sua vida você saber enfrentar com sabedoria. Isso é ter paz. Paz é você ter o Espírito Santo em meio a tanta turbulência e tribulação. Isso é ter paz. Então, sem esses 2 princípios que eu vou falar hoje, não tem paz. Se você não obedecer e se você não se tornar o autorresponsável pela sua vida, você não vai obter paz, você não vai obter plenitude, você não vai obter prosperidade. Porque o princípio da obediência e da autorresponsabilidade é o que vai nos fazer chegar na prosperidade, chegar naquele objetivo que a gente quer. O princípio da obediência e da autorresponsabilidade. Quero que vocês anotem aí. Autorresponsabilidade e obediência. Esses são os 2 princípios que a gente vai debater e conversar hoje. Esses 2 princípios, eles têm algo em comum. Os 2, você tem que ter um certo grau de conhecimento para você aplicar na sua vida. Porque são 2 coisas complexas. Obediência, que não é obediência a homens, mas sim a Deus. E autorresponsabilidade, que é você ser o dono da sua vida. Só qual que é o grande problema das pessoas? Hoje, elas não são as autorresponsáveis pela vida dela. Elas ficam culpando que estão em um mau relacionamento. Autorresponsabilidade, gente, é você entender que a vida que você vive hoje é fruto do que você plantou no passado. A vida que você está vivendo hoje é fruto do que você plantou lá no seu passado. Isso é autorresponsabilidade. Aí você me pergunta, João, mas eu estou num relacionamento horrível, você não conhece minha casa, você não conhece meu trabalho, tá tudo uma merda. Aí deixa eu te falar, quem que está se permitindo ficar nisso? Você está acorrentado, amarrado? Não. Você. Você que se permite estar em um relacionamento ruim, você que se permite estar em um trabalho ruim, você que se permite estar em um lugar ruim, você que se permite andar com pessoas ruins. Eu digo, repito e sempre vou falar, não existe desculpa para quem quer. No dia 28, a gente fez uma ligação ao vivo no Google Meet, nosso aulão gratuito, e teve uma moça lá que me chamou muita atenção. Foi se não me engano, o nome dela é Jéssica, eu acho, se não me engano. Ela falou que perdeu não sei quantos quilos apenas com a força de vontade e uma barra de ferro em casa. Ou seja, não tem desculpa para quem quer fazer. Não existe desculpa, não existe limite para quem realmente quer fazer acontecer. Não existe limite para a mente humana. Nós somos filhos de um Deus que é o criador de todas as coisas, ou seja, nós somos filhos
de algo mais criativo do mundo. Então, se nós somos filhos do Criador, por que que a gente sempre fica se limitando? Por que que a gente sempre coloca limite, sempre coloca barreira, sempre impõe barreira? Você já parou para pensar que nunca é alguém que coloca barreira em você? É sempre você mesmo que se coloca na barreira? É sempre você mesmo que fica se limitando? É sempre você que fica dizendo que não consegue, é sempre você que fica dizendo que não é capaz, é sempre você que fica dizendo que sua vida é ruim, é sempre você que fica dizendo que seu relacionamento tá ruim, é sempre você que fica dizendo que seu trabalho tá ruim, é sempre você que fica se colocando limite. Ou seja, você tá aplicando a autorresponsabilidade, só que ao contrário, você tá aplicando ela pro lado negativo das coisas, falando que tá tudo ruim, tá tudo uma bosta, colocando a desculpa e culpa em todos. Ou seja, você está aplicando a lei e o princípio da autorresponsabilidade, só que de forma contrária, de forma negativa. Então, hoje, o que você precisa fazer? Você precisa inverter esse papel e voltar para o positivo. Assumir de vez a autorresponsabilidade pela sua vida. Sua vida vai mudar quando você fizer isso. A minha vida mudou quando eu me libertei emocionalmente do meu pai e da minha mãe. A minha vida mudou quando eu me libertei emocionalmente da minha família. João, você está dizendo que eu preciso me libertar da minha família? Não, eu estou dizendo que você precisa ser autorresponsável pela sua vida. Você ser guiado pelos seus atos e não pelo que as pessoas dizem ao redor, nem mesmo familiar. Porque uma pessoa que vive alienada em algo, não vou entrar nem nesse assunto porque não pode, mas uma pessoa que ela é livre. Cada um de nós nascemos para viver a liberdade. Foi para a liberdade que Jesus nos libertou. Então, percebe que não faz sentido você ficar se limitando, sendo que você é filho de um Criador que te criou para ser sem limites, apenas seguir os limites impostos pela natureza. Então, o princípio da autorresponsabilidade é você entender que a vida que você vive hoje é fruto do que você plantou no passado. Aí alguém chega pra mim, João, minha vida tá uma bosta, eu não tô conseguindo fazer nada, minha vida não tá fluindo. Aí é só fazer uma simples pergunta: o que você plantou há 2, 5, 10 anos atrás? Nada mais é do que a colheita do que você plantou. Ah, João, mas como que eu saio disso? Comece a plantar coisas positivas, mesmo em meio a tribulações. Então pega isso. A autorresponsabilidade é você entender que a vida que você vive hoje é fruto e colheita daquilo que você plantou há 5, 10 anos atrás. Então, se os seus resultados hoje não estão de acordo com o que você quer, não é por causa culpa dos outros, não é culpa do governo, não é culpa de prefeitura, não é culpa de relacionamento, não é culpa de nada. É porque você plantou isso há 5, 10 anos atrás. Ah, João, mas como que eu faço para sair disso e para viver uma nova história? Daí você precisa plantar agora coisas positivas. Quantos aí querem viver uma nova história? Eu sempre desejei viver uma nova história. Eu sou uma pessoa que nunca gosta de ficar preso a nada, nem ninguém. Por que você se limita ainda de estar na mesma cidade? Por que você se limita ainda de estar no mesmo trabalho? Por que você se limita de fazer a mesma coisa sempre? Por que você não aprende coisa diferente? Por que você não conecta com pessoas diferentes? Por que você não frequenta ambientes novos? Por que é a mesmice sempre, alienado às coisas? Percebe que não faz sentido? Talvez não esteja fazendo sentido o que eu estou falando para você. Mas isso, quando você entender esse negócio que eu estou dizendo aqui, seu nível de consciência vai passar daqui para cá. Porque nós fomos criados para viver uma vida que é de abundância. Só que, infelizmente, as pessoas ficam alienadas a um monte de coisa que impedem elas de crescerem, de prosperarem, de terem resultados significativos, de fazerem coisas extraordinárias. Quem realmente quer viver uma vida extraordinária, quem realmente quer viver algo novo, quem realmente quer viver aquilo que Deus tem para você, precisa tomar um posicionamento, precisa tomar uma atitude, uma ação. O que Deus espera da gente é esses dois princípios: obediência, amar o próximo, todas as leis que Ele mandou, mas as duas que a gente está falando hoje é autorresponsabilidade e obediência. O que Deus espera da gente é obediência e autorresponsabilidade.
Deus enviou seu Filho Jesus aqui na terra para morrer por nós, dar a sua vida por nós, nos trazer a liberdade, nos justificar, nos perdoar, e nos trouxe o autogoverno, que está lá em Gênesis 1:26, dominar sobre todas as coisas. Se Deus fez isso tudo por nós, por que você ainda está se limitando? Por que você ainda não, sabe, não explodiu? Eu aprendi isso com o Pablo. Eu não vou usar o quadro agora que tá cheio de coisa ali. Mas o que acontece? Prosperidade, gente. Prosperidade, sucesso, bem-sucedido. As pessoas têm uma visão coletiva sobre isso, mas eu adquiri uma nova visão sobre isso. Prosperidade para mim não é ter dinheiro. Sucesso para mim não é ter dinheiro. Sucesso para mim é a realização progressiva de um ideal de valor. Prosperidade para mim é você romper, é você crescer. O dinheiro e riqueza são frutos e consequências disso. Então, João, quero ter uma vida próspera. Prosperidade é uma sementinha que você planta. O que acontece? Quando você planta uma semente, você cava o buraco, planta a semente e coloca a terra de volta. O que acontece o processo lá embaixo? A germinação. O que está acontecendo com a semente? A semente está sem luz, a semente está tomando pressão. E o que acontece? Quando ela toma pressão, ela começa a explodir. E esse processo é chamado de germinação. E quando essa semente explode, aí dá o fruto, que é a árvore. E essa árvore dá fruto. E esse fruto é chamado de riqueza, de dinheiro, de tudo que você quiser chamar, de bem material. Então, se você está vivendo na pressão hoje, se você está vivendo na tribulação, na dificuldade, se você está tomando uma pressão externa, é sinal de que você está prestes a explodir. Todos nós fomos plantados por Deus numa sementinha próspera. Essa sementinha, ela está no processo de germinação. Uns explodem mais rápido, outros demoram uma vida para explodir. Outros nem explodem. O que determina quem vai explodir ou não? Quem aguenta tomar mais pressão e continuar fazendo. Quem aguentar mais o tranco que vai explodir. João, mas eu já estou vivendo a vida inteira de dificuldade. Aguenta mais um pouquinho e faz. Só que muda a rota. Existe um negócio chamado metanoia. Metanoia quer dizer mudança de mentalidade e mudança de rota. É você mudar o que você está vivendo. Eu tive uma grande metanoia em pouquíssimo tempo. Eu falo para todo mundo, eu mudei minha vida do dia 30 de setembro para o dia 1º de outubro. O processo foi depois, ou seja, a minha semente começou a germinar. Então, às vezes o que falta para sua semente explodir é justamente você obedecer a Deus e assumir a autorresponsabilidade pela sua vida. Às vezes é a única coisa que falta para você, só que você tá... O seu radar tá tão ligado para homens e pessoas desse mundo que você não tá conseguindo escutar a voz de Deus. Às vezes Deus já te deu tanto sinal e só falta você agir. Só falta você agir. Falei também em várias lives que Deus já nos deu tudo e Ele já fez tudo. Tá tudo aqui dentro da nossa mente. Tá tudo aqui dentro. Confia em mim, tá tudo aqui já. Você não precisa de mais nada. A única coisa que você precisa agora é ir acessando e descobrindo o que tem aqui na mente. A Bíblia diz que a glória de Deus é encobrir as coisas. A glória do homem é descobri-las. Ou seja, Deus encobriu as coisas. E a gente tá tudo feito já. Nada se cria, já tá tudo criado por Ele. A gente precisa descobrir e aprimorar isso para usar da forma que a gente quer, porque nós somos o autorresponsável pela nossa vida. E isso, ao mesmo tempo que é assustador, é libertador. Quando eu entendi esse princípio da autorresponsabilidade, que eu vi que eu era o responsável por tudo que tinha acontecido na minha vida, eu entendi que eu também sou o único responsável pela mudança da minha vida. Então, às vezes, você ainda não mudou porque você está esperando alguém mudar você. Mas ninguém pode mudar a gente, a não ser nós mesmos. Eu posso ficar aqui fazendo live todo dia. Pablo Marçal pode fazer live todo dia. Paulo Vieira pode fazer live todo dia.
E você está assistindo todo dia. Se você não quiser mudar, não adianta. Mas uma coisa é certa. A semente que eu, Paulo Vieira, estamos plantando vai germinar uma hora. Só que essa germinação só acontece quando você quer. Por que a mudança de vida aconteceu comigo? A metanoia? Porque eu decidi mudar. No dia 30 de setembro eu bati na mesa e decidi mudar. Então, é esse o motivo que você precisa para mudar a sua vida. Às vezes uma pessoa nova que você conhece, eu quero fazer algumas perguntas para vocês que estão assistindo, para você que está assistindo agora e para você que vai assistir gravado. Qual foi a última vez que você leu um livro? Não pegar um capítulo e ler inteiro. Qual foi a última vez que você leu um livro inteiro? Qual foi a última vez que você conheceu alguém diferente? Qual foi a última vez que você frequentou um lugar diferente? Qual foi a última vez que você fez algo novo, que você viveu uma experiência diferente? Qual foi a última vez que você saiu da sua cidade? Tô te fazendo uma pergunta. Muitas pessoas vão levar isso na brincadeira, mas eu tô falando sério. Você tem noção do poder que uma conexão que você faz com a pessoa tem na vida de vocês. Uma mesa que você senta diferente, com pessoas diferentes que estão em um nível de consciência maior, muda a sua vida. Porque existem níveis de consciência. Você que está me assistindo agora pode estar em um nível de consciência e eu posso estar em outro. Outra pessoa que está assistindo pode estar em outro. Nós estamos em níveis de consciência diferentes. João, o que é nível de consciência? É de acordo com o aprendizado, com a sabedoria, com o conhecimento, com o discernimento, com o entendimento. Tudo isso que você tem acumulado é o seu nível de consciência. Se você lê muito livro, se você aplica muito livro, se você vai em ambientes diferentes, se você tem muita experiência, se você convive com pessoas extraordinárias, seu nível de consciência vai estar lá em cima. É o nível de sabedoria, é o nível de tudo que você aplica. Sabedoria é a junção de tudo, é a junção de entendimento, junção de discernimento, de conhecimento, de aprendizado, de lugares, de pessoas. Sabedoria é tudo junto. Mas a sabedoria daqui, de livro, de experiência, de pessoas, não chega nem aos pés da sabedoria que é Deus. Deus é a sabedoria. Então, quando a gente tem uma conexão com Deus, seu nível de sabedoria vai lá para cima. Sem Deus, não seria possível fazer isso tudo que eu estou fazendo. Se eu não tivesse minha conexão com Ele todos os dias, eu não conseguiria fazer isso que eu estou fazendo. Porque quem me sustenta e quem diz que eu sou capaz é Ele. Ele que me segura. Quer dizer, eu que seguro nele. Então, esse é um dos passos para você se libertar. Aí alguém chega pra mim, João, mas eu quero mudar. Aí eu pergunto, mas você tá se posicionando pra mudar? Se a pessoa não tá, cara, isso pra mim não entra na minha cabeça. A pessoa querer mudar e não fazer por onde, ficar procrastinando. O começo vai ser complicado, o começo vai ser difícil. Não é fácil, gente, não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo teria uma grande mudança de vida e começaria a fazer o tanto de coisa aí. É complicado. No começo você vai tomar pressão, no começo vão te xingar, vão te ameaçar, vão te chamar de um monte de coisa, vão te não sei o que. Mas depois o resultado, o fruto, vai revelar o coração de cada um. Cada um. Por isso que não se deve confiar segredos em homens. Isso está escrito na Bíblia. Mas sim em Deus. Então, vocês entenderam o princípio da autorresponsabilidade. Eu quero falar agora sobre o princípio da obediência. Obediência, eu quero contar uma história para vocês. Eu já contei em uma das lives a história de quando eu perdi meu celular dentro do Uber. Eu tava em São Paulo, em Guarulhos. A gente foi numa conferência da F-Hop, que é uma banda musical de louvor. E a gente estava nessa conferência, a gente estava hospedado em um apartamento. E o que acontece? A conferência era 8h30 da manhã. A gente saiu de casa mais ou menos 8 horas da manhã, de Uber. Foi eu e mais 3 amigos dentro do Uber. Eu tava atrás, no banco de trás. E quando eu ando de Uber, eu costumo deixar o meu celular embaixo da minha perna. E o que acontece?
A gente chegou no local, o amigo nosso lá pagou o Uber. Quando a gente desceu do carro, o celular escorregou embaixo da minha perna e agarrou no banco de trás. E eu não percebi. Eu levantei. Quando a gente entrou na conferência, a gente já estava atrasado. A gente chegou mais ou menos 8h20 e era 8h30. Quando a gente entrou na conferência, eu me dei conta do meu celular. Botei a mão no bolso. Sabe quando você sente aquela sensação de aquele friozão no coração quando você sente, quando você perde alguma coisa? Então foi isso que eu senti. Eu falei para meus amigos, mano, meu celular, velho. Perdi meu celular, perdi. Falei com eles assim, perdi. Só que a minha dúvida eu não lembrava que o celular, eu não sabia se eu tinha esquecido o celular dentro do Uber ou se eu tinha esquecido o celular no apartamento. Eu nem lembrava que eu tinha levado o celular para dentro do Uber. Então eu tava nessa dúvida, será que ficou no Uber ou será que ficou no apartamento? Será que tá onde esse trem? Eu não lembro. Aí o amigo do lado começou a mandar mensagem pro Uber, só que o Uber não respondia. E tava dando o horário do evento. O pessoal começou a entrar para dentro do auditório. E o que aconteceu? Eu virei para esse amigo e eu recebi algo de Deus ali naquela hora. A gente costuma falar que é um download que a gente recebe assim. Sabe quando vem aquele insight do nada? Que sua mente explode, você sabe o que tem que ser feito? Nada mais é do que o Espírito Santo falando com você. Naquela hora ali, o Espírito Santo falou comigo assim, João, cara, não liga para bem material. Bem material a gente consegue depois, mas uma experiência com Deus aqui pode mudar completamente seu destino, sua história, sua vida. E foi o que aconteceu. Na hora que eu recebi isso, eu virei pro meu amigo e falei, o Efraim, o nome dele, falei, Efraim, cara, esquece isso. Vamos focar no evento aqui, não vamos perder o foco, vamos curtir no evento. Eu falei assim pra ele, no evento Deus vai me dar a direção do que fazer e de onde tá o celular. Deixa esse trem pra lá, esquece. Aí ele esqueceu, a gente foi pro evento. No começo do evento eu fiquei meio coisa ainda, eu falei, cara, meu celular, velho. Aí, porque tava tudo meu, que eu tinha no meu celular. Aí, no meio do evento eu comecei a pedir a Deus, falei, Deus, eu não quero ligar pro bem material assim, eu não tô nem aí pra isso. Celular, dinheiro, isso tudo consegue depois, isso tudo a gente consegue. Agora, uma experiência com você, isso pode mudar a minha vida. E uma experiência aqui pode mudar completamente a minha vida e comprar 70 celulares desses depois. E o que acontece? No meio do... Lembra que eu não lembrava aonde estava o celular. Eu não sabia se estava no Uber, eu não sabia se estava na casa. E eu esqueci. Esqueci do celular, comecei a focar no evento e deixa eu falar pra vocês. Foi o melhor dia de evento pra mim. Porque foi onde eu mais prestei atenção, porque o celular não estava junto comigo. Justamente quando o celular estava... Onde eu tinha esquecido o celular, foi onde eu mais prestei atenção no evento, foi onde eu mais recebi coisas por parte de Deus. E foi onde mais eu consumi aquele evento. E quando eu estava na hora do louvor lá, eu estava de olho fechado, me veio uma lembrança na minha mente de eu tirando uma foto no elevador antes de sair do apartamento. Ou seja, se eu tirei uma foto do elevador, então o celular não ficou em casa, eu realmente levei pro Uber. E quando veio essa mente, eu agradeci a Deus, falei, Deus, obrigado, agora eu já sei onde tá, tava dentro do Uber. Aí que eu fiquei feliz, eu falei, cara, não tô nem aí, o trem vai voltar, vai dar certo. E eu comecei a curtir o evento. Aí quando terminou o evento, o que acontece? Eu falei pro meu amigo, falei, cara, tenta dar mais uma ligada aí pro Uber. Ele foi e ligou. Quando ele ligou, na verdade ele ligou pro meu celular. Quando ele ligou pro meu celular, atenderam. E quando ele atendeu, adivinha quem que atendeu? Foi o segurança do evento que a gente estava. Porque o Uber, ele veio trazer o celular pro segurança. E depois a gente foi lá embaixo buscar e eu peguei meu celular. Ou seja, a gente tem várias coisas aí. A generosidade do Uber. Mas o que levou o Uber a fazer essa generosidade sem a gente pedir? Ele poderia muito bem ter pego o celular, que era caro, e levado embora. Alguém que sentou no banco de trás poderia não falar para ele, poderia pegar e guardar no bolso. Toda essa situação não foi por acaso, eu não acredito em por acaso. Toda essa situação foi orquestrada para Deus para que eu pudesse ter esse entendimento hoje de obediência. Porque se eu não tivesse obedecido
ao que o Espírito Santo falou naquela hora comigo de aproveitar a experiência com Deus e deixar o bem material para lá, se eu talvez não tivesse obedecido, talvez teria acontecido coisas muito piores. Eu teria corrido atrás do celular e talvez nem conseguiria pegar ele. Porque eu não iria ter sabedoria para lidar com a situação. Então, muitas das vezes, a gente fica tão focado em bem, em dinheiro, em coisas materiais, que a gente acaba esquecendo do principal, que é o relacionamento com Deus. A gente acaba esquecendo do principal, que é a nossa essência. A gente acaba esquecendo do principal, que é quem nós somos. Sendo que a gente só consegue o bem material, a gente só consegue o dinheiro, a gente só consegue tudo aquilo que a gente almeja, mundano falando, quando a gente tem uma conexão boa com nós e com Deus. Consigo mesmo e com Deus. Porque sem essa conexão, você pode até conseguir. Você pode até conseguir muito dinheiro, muita coisa. Mas você não vai ter onde se sustentar. Na primeira turbulência, você vai cair. Porque você não vai ter onde se sustentar. Você não vai ter um firme fundamento para se sustentar. Então, o princípio da obediência é você obedecer a Deus antes de qualquer homem. É você obedecer a Deus acima de qualquer coisa. É você obedecer a Deus acima de qualquer coisa, literalmente, coisa palpável. Obediência a Deus é o princípio para você viver o extraordinário. Porque o extraordinário de Deus é quando você obedece o princípio dele. Em João 14,15 diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Em Lucas 6,46: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Isso aqui é forte. Jesus diz isso. Por que vocês me chamam de Senhor e Senhor e não fazem o que eu digo? Como assim, João? Muitas pessoas clamam para Deus mudar a vida delas, clamam para Jesus transformar a vida delas, clamam para Jesus dar bem materiais para elas. Só que essas pessoas não obedecem o que ele está mandando. E quando não conseguem, acabam colocando a culpa, até mesmo nele. Ou seja, o princípio da autorresponsabilidade não está sendo colocado em jogo. Quando o princípio da autorresponsabilidade é colocado em jogo, você entende que o bem material, Deus já te deu a capacidade para você realizar. Só que você não está se posicionando como para receber isso. Você não está buscando o como nem o quem. Para você conseguir qualquer coisa que você quiser na sua vida, você precisa do como e do quem. Quem você pode procurar para te ajudar a alcançar isso? Como você pode conseguir fazer para alcançar isso? Tem o objetivo de comprar uma BMW, por exemplo. Quem eu posso encontrar que pode me ajudar a alcançar esse objetivo? Como eu posso alcançar esse objetivo? Como eu posso traçar o plano para alcançar esse objetivo? Como? Então, o princípio da autorresponsabilidade é essencial. E em Lucas diz isso: Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Então, às vezes, cara, você tem que entender que Deus já te deu tudo. Deus já te deu tudo que você precisa. Tá tudo encoberto aí na sua mente. Só precisa descobrir e se posicionar para fazer acontecer. E é lógico, muitas das vezes não vai ser no nosso tempo. Às vezes a gente pede algo, mas quando a gente se posiciona, coopera pro bem as coisas. Quando a gente se posiciona para conseguir, as coisas cooperam. Então, o que Deus está querendo dizer aqui pra gente hoje é o seguinte: se a gente se posicionar naquilo que a gente pediu para Ele, a gente vai atingir. É essa a questão. Se a gente se posicionar para alcançar aquilo que a gente pediu, aquilo que a gente quer, a gente vai atingir. Porque muita gente fica: Deus me dá isso, Deus me dá isso, Deus me abençoe, Deus não sei o que, Deus... mas fica parada, esperando. Gente, isso não faz sentido. Deus já te deu tudo. Deus já te deu tudo que você precisa. Tá tudo planejado para você. Só que você precisa se posicionar. Você precisa dar o passo.
Você não tem que estar pronto, você não tem que entender e você não tem que ter resposta. Você tem que agir, você tem que se posicionar, você tem que ter atitude. A atitude, ela vai te... A atitude é uma chave, atitude e repetição. São duas coisas que eu amo. Quando a gente tem a atitude, repete ela todos os dias, a gente alcança o que a gente quiser. Ó, colocaram aí, ó, temos que entender que o tempo de Deus é diferente do nosso. Exatamente, existe o Cronos e o Kairos. O nosso é o Cronos, o tempo de Deus é o Kairos. Tudo no tempo de Deus já aconteceu. Só que aqui nós temos que esperar. E aí entra outro princípio, que é o da obediência e da persistência. Então a gente tem que pedir, se posicionar e ter persistência. E paciência para esperar isso acontecer. Simples. Atos dos Apóstolos 5:29. Pedro e outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que os homens. É isso. Ó, tem o princípio da autorresponsabilidade, gente, essa questão de você assumir a autorresponsabilidade, ela está intimamente ligada à lei da semeadura e da colheita. É o que eu falei no início, tudo que você planta, você colhe. Então, se hoje você está vivendo uma vida que não é a que você quer, é porque você plantou no passado coisas negativas e hoje você está colhendo isso. E para sair disso, você precisa plantar coisas novas. É simples. Só que a gente costuma complicar muito. Colocando desculpa em tudo, colocando desculpa em todas, em tudo e em todos. A gente tem esse costume de colocar a desculpa sempre nos outros, a culpa sempre nos outros, e nunca assumir a autorresponsabilidade, nunca assumir as nossas ações, nossos atos. Porque quando a gente planta coisas positivas, a gente vai colher coisas positivas. Isso é uma lei. Isso é algo concreto, não é eu que estou falando aqui, isso é lei estabelecida por Deus. Então não está saindo da minha boca aqui para fora, isso é uma lei. Tudo que a gente plantar, a gente vai colher. E não no nosso tempo, mas no tempo de Deus, no Kairos. Às vezes você planta uma coisa hoje, você pede uma coisa hoje, e você não vai colher amanhã, nem depois, nem daqui um mês, nem daqui um ano. Talvez você colha daqui 10 anos. Aí é que está o grande segredo. Às vezes você pede algo para Deus e você só vai colher isso depois de anos, depois de um tempão. Mas é aí que entra a persistência, a paciência e a fé. E o posicionamento. Se você se posiciona... Nossa, olha aqui, ó. Isso é um download que eu acabei de receber. Se você se posiciona, você consegue fazer uma remissão de tempo. Quando você se posiciona, o tempo aqui na Terra ele é remido. Porque no Kairos tudo já aconteceu. No Kairos as coisas já aconteceram para você. Só que quando você não se posiciona aqui, no Cronos, aqui na Terra, as coisas vão demorar para acontecer para você. Mas quando você se posiciona e quando você tem atitude, meu amigo, aí o tempo é remido para você. Não tem como. Porque as coisas já aconteceram, Deus já te deu, Deus já fez, já está tudo aqui, só que você precisa se posicionar para isso acontecer. Então, pega isso para vir de vocês, remissão de tempo. Quando a gente tem atitude, quando a gente não fica, quando a gente tem atitude, quando a gente sai para fazer o que tem que ser feito, quando a gente levanta a bunda do sofá e da cama e faz o que tem que ser feito, as coisas acontecem, não tem como. Remissão de tempo. No Kairos já aconteceu. No Cronos a gente precisa se posicionar. Se a gente não se posicionar, não vai chegar. Se a gente se posicionar, vai remir o tempo. Vai chegar mais rápido. Ai, não sei se vocês entenderam esse trem não. Anota que não tem no Google isso aqui. Isso você não acha pesquisando no Google, não. Isso é download que a gente recebe. Enfim, parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou à beira de um lago. Uma grande multidão se juntou ao seu redor.
Havia tanta gente que Jesus entrou num barco e se sentou. E toda a multidão permanecia de pé na praia. Jesus lhes ensinou muitas coisas por meio de parábolas. Ele dizia: certo homem saiu para semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho. E os pássaros vieram e as comeram. Outra parte caiu à beira do caminho, outra parte caiu no meio das pedras, onde havia pouca terra. Essas sementes brotaram depressa, pois a terra não era funda. Mas, quando o sol apareceu, elas secaram, pois não tinham raízes. Outra parte das sementes caiu no meio de espinhos, os quais cresceram e as sufocaram. Uma outra parte ainda caiu em terra boa e deu frutos, produzindo 30, 60 e até mesmo 100 vezes mais do que tinha sido plantado. Quem pode ouvir, ouça. Somente a vocês Deus tem dado o privilégio de conhecer as verdades secretas do reino de Deus, e não aos outros. Pois quem tem, receberá ainda mais e terá em abundância. Mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Ou seja, olha isso aqui. Depois de Jesus ter contado essa parábola aqui do semeador, os discípulos perguntaram por que Jesus contava tudo em parábolas. Por que Jesus falava em parábolas para eles. E o Jesus falou, somente a vocês. Por que a vocês? Nível de consciência alto. Somente a vocês Deus tem dado o privilégio de conhecer as verdades secretas do reino. Nível alto de consciência. Do reino de Deus e não aos outros. Presta atenção. Pois quem tem, receberá ainda mais e terá em abundância. Quem tem, receberá ainda mais e terá em abundância. Por isso que os ricos se tornam cada vez mais ricos. Eles cumprem princípios. Mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E é por isto que ensino o povo por meio de parábolas. Embora eles olhem, não conseguem ver o que eu faço. Embora eles ouçam o que ensino, mas não conseguem nem escutar, nem entender o que eu falo. Portanto, acontece com eles o que disse o profeta Isaías. Vocês ouvirão, mas, mesmo ouvindo, não conseguirão entender. Vocês olharão, mas, mesmo olhando, não conseguirão ver. Isto acontece, pois o coração deste povo está endurecido. Uau! Endurecido. Ó, o Elito perguntou qual o capítulo e versículo. Mateus 13. Mateus capítulo 13, aí é só ler tudo. Então, olha isso aqui, só para não perder o foco. Isaías diz: vocês ouvirão, mas, mesmo ouvindo, não conseguirão entender. Vocês olharão, mas, mesmo olhando, não conseguirão ver. Isto acontece, pois o coração deste povo está endurecido. Às vezes, você ainda não alcançou aquilo que você tanto quer, por causa que seu coraçãozinho está endurecido com coisas do passado. E eu sempre vou repetir, o perdão, você está acorrentado. O que vai te libertar dessa corrente é o perdão. Quando você perdoa, essa corrente ela é quebrada. E você é livre para viver uma nova história, para virar uma página em branco. E essa página em branco, quem vai começar a escrever vai ser você. Vai ser Jesus através de você. Vai ser o Espírito Santo que vai te guiar para escrever nessas páginas em branco, e não pessoas. Porque o que acontece com você hoje? Você hoje pode estar deixando as pessoas escreverem na sua folha. Você hoje pode estar deixando as pessoas tomarem o controle da sua vida. Você hoje pode estar deixando as pessoas guiarem os seus atos. E não quem realmente tem que guiar os seus atos. Então o perdão, ele te cura, ele te livra para que você possa virar uma página em branco e agora você possa escrever a sua própria história. Então você precisa deixar esse coraçãozinho mais mole. Às vezes você não entende certas coisas que eu falo aqui ou até questiona,
Não porque eu tô errado, mas porque o seu coração tá muito duro. Porque o que eu falei aqui tá na palavra. Entende? Então, eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se não fosse assim, eles poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração. E se voltariam para mim e eu os curaria. Agora, a explicação da parábola do semeador. No Mateus 13 ainda diz a explicação. A semente que caiu... Peraí que Mariana falou algo maneiro aqui, ó. Lançar fora todo orgulho. Exatamente. O orgulho é a raiz de todos os males. O orgulho se manifesta de até 26 formas diferentes. Timidez, egoísmo, egocentrismo, arrogância, várias outras coisas. Tudo isso é sintomas do orgulho. Manifestações do orgulho. Às vezes você ainda não mudou sua vida por causa de orgulho. Às vezes você está com o coração fechado, orgulho. Egocentrismo. Às vezes você ainda está preso, falta de perdão, nada mais é do que orgulho. Não existe não consigo perdoar, existe orgulho. Orgulho. Escuta o que eu estou dizendo. Quem não perdoa, orgulho. Muitas pessoas não conseguem liberar o perdão. Exato, orgulho. Eu não liberava perdão para as pessoas porque eu era orgulhoso. Eu achava que eu não tinha que pedir perdão para ninguém. Orgulho. Orgulho é um mal, velho. Orgulho destrói as pessoas. Orgulho destrói famílias. Orgulho destrói a vida das pessoas. Orgulho priva do conhecimento. Orgulho priva da sabedoria. Orgulho priva do perdão. Orgulho te deixa preso, amarrado. Sua vida não anda, as coisas não fluem. Orgulho te deixa preso. João, como que você se liberta disso? Cara, perdoa. Eu falei com vocês, perdão não é sentimento. Perdão é escolha, decisão. Você precisa decidir perdoar. Você não tem que sentir perdoar. Você tem que decidir perdoar. Com a sua razão. A emoção, ela vai vir depois. Você não vai querer perdoar a pessoa que te fez mal. Isso é do ser humano. Só que você precisa decidir perdoar para que você se liberte disso. Então perdoa, gente. Perdoa. A semente caiu... A semente que caiu à beira do caminho representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino, mas não a compreende. E Satanás, então, vem e tira as coisas que foram semeadas em seu coração. A semente que caiu no meio de pedras representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino e com muita alegria aceita imediatamente. Mas, como não tem raiz, não dura muito tempo. Assim que encontra dificuldades ou que é perseguida por causa da mensagem, abandona sua fé. Ou seja, a pedra que caiu no meio a semente que caiu no meio das pedras significa a pessoa que escuta a mensagem do reino, que escuta a mensagem da Bíblia, entende, ouve, aceita, só que na primeira tempestade, na primeira tribulação, ela já abandona a fé e volta ao que era. A semente que caiu no meio de espinhos representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino, mas é sufocada pelas preocupações com as coisas dessa vida e pela ilusão das riquezas. Nossa, isso aqui eu vou repetir. A semente que caiu no meio de espinhos representa a pessoa que ouve a mensagem do reino. Ela ouve a mensagem, mas ela é sufocada pelas preocupações com as coisas dessa vida e pela ilusão da riqueza. Essa pessoa, ela não produz nenhum fruto. Ou seja, sua vida,
às vezes ainda não explodiu, a sua sementinha ainda não explodiu, ainda não germinou, por conta que você está tão preocupado com as coisas desse mundo que você não está tendo tempo para se imergir na fé. Ah, João, você está dizendo que a gente não deve alcançar as coisas desse mundo? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Não é isso que eu estou querendo dizer. Acho que vocês entenderam o que eu estou querendo dizer. E a semente caiu em terra boa, representa a pessoa que ouve a mensagem e a compreende. Essa pessoa cresce, rompe, prospera, que prosperidade é rompimento, é crescimento, e produz muitos frutos, 30, 60 e outras ainda 100 vezes mais. Ou seja, a pessoa que entende isso que eu estou falando e compreende e aplica e transborda, ela vai crescer e ela vai produzir 30, 60 e até 100 vezes mais. Então, é essa terra boa que a gente tem que ser. Nós temos que ser uma terra boa para que toda semente positiva que seja plantada possa germinar e crescer e romper. Lembra, toda semente, para ela crescer, ela tem que tomar pressão, ela tem que estar no escuro, ela tem que tomar chuva, ela tem que tomar sol. Toda semente. Então, se você está tomando pressão, se você está no escuro, se você não está enxergando, se você persistir, é aí que você vai romper. A prosperidade, ela vem com o rompimento dessa semente. Quando ela começa a germinar, ela começa a prosperar. Quando ela dá o broto na terra e quando começa a crescer a árvore, enfim, você começa a prosperar. E o fruto dessa árvore vai ser os resultados que você tem na sua vida. Então a gente precisa ser uma terra boa para que a gente possa germinar as melhores sementes possíveis. E as sementes que foram lançadas contra a gente não prevalecerão. Porque está escrito na Bíblia. A negatividade, as coisas ruins não prevalecerão, elas não crescerão, elas não vão crescer. Mas as coisas positivas, sim. As coisas de Deus, elas vão crescer, elas vão prosperar, elas vão germinar. Então a gente tem que ser um solo fértil, uma terra boa, para que a semente positiva que foi plantada na gente, ela possa crescer e germinar. João, fala a minha língua, fala a minha palavra, pelo amor de Deus, não estou entendendo nada. Cara, esteja aberto e se permita. Se for para traduzir isso pra gente aqui, esteja aberto e se permita. Esteja aberto a mudanças de vida. Esteja aberto a aprender coisas novas. Esteja aberto a deixar essa mensagem que eu falei agora entrar no seu coração. Abre um cadinho a caixa aí do seu coração. Esse coração que tá meio duro. Dá uma trincadinha nele assim e deixa essa semente ser plantada lá dentro. Pode deixar que o processo de germinação é com Deus. O meu trabalho aqui é só plantar semente. A germinação é com Deus. Mas, se você quiser acelerar o processo, aí você se posiciona. Isso aí você pegou um insight. Mas, a gente tem que ser uma terra boa. A gente tem que produzir 60, 30, 100, 200 vezes mais do que a gente recebeu. O que eu quero dizer com vocês aqui é que a gente pode fazer o que a gente quiser. A gente pode realizar o que a gente quiser. O problema é que muitas pessoas não entendem isso. A gente pode fazer o que a gente quiser, velho. O que a gente quiser. Se você quiser, hoje, às 10 horas eu vou postar um vídeo. Quero que você assista com muita cautela. Tudo que você quiser ser, você consegue ser. Os únicos limites que você tem são os que são impostos pela sua própria mente. Os únicos limites que você tem é os limites da natureza. Somente. Se você não desafiar qualquer lei da natureza, você consegue chegar onde você quiser aqui. Você que está me assistindo, se você quiser, você pode ser o que você quiser. Você pode ser o presidente do Brasil, se você quiser. Só que as pessoas se limitam. As pessoas não... É porque o que acontece? Tudo que você pode imaginar, tudo que você der conta de imaginar, você consegue reproduzir.
Isso materialmente falando. Então, se você imagina algo, você reproduz isso na sua vida. Com posicionamento, com atitude. Não basta só querer. Querer é o princípio. Desejar é diferente de querer. Querer é simplesmente se eu falar a você, quem quer ter um carro? Aí todo mundo falar, quero. Querer todo mundo quer. Desejar é diferente. Desejar é aquele desejo ardente de você querer aquele negócio todo dia. Aí esse desejo, tudo começa com um desejo. Esse desejo, ele vai virar pensamentos, esses pensamentos vão virar sentimentos, esses sentimentos vão virar ações e atitudes e vão provocar os seus resultados. E esses desejos, eles são de acordo com o ambiente que você tá. Nossa! Ô Jesus, olha o download. Esses desejos são de acordo com o ambiente que você tá. Se você tiver um ambiente em que as pessoas não acreditam na prosperidade, em que as pessoas só reclamam, o seu desejo vai ser parecido com o que as pessoas daquele ambiente têm. Se você tiver um ambiente próspero, mas também, gente, ambiente não... Também, se você não tiver com a cabeça preparada, com o coração aberto, com a terra boa para receber o que esse ambiente bom tem, você também não vai crescer. Entende que tudo depende de você, da autorresponsabilidade da sua mente. Você pode estar no melhor ambiente possível. Se você não estiver aberto para receber as sementes e germinar e produzir 30, 60, 100 vezes mais, você não vai crescer mesmo estando no melhor ambiente do mundo. E é a mesma coisa no ambiente ruim. Às vezes você está receptivo no ambiente ruim e está recebendo só semente ruim, podre. Essa semente está germinando, podre dentro do seu coração, está dando os frutos ruins. Então, procura ambientes novos, pessoas novas, para ter ideias novas, conversas novas e resultados novos. Só isso aqui que você está escutando eu falar já é algo novo para você aplicar na sua vida. Então que a gente possa ser uma terra boa, uma terra fértil para dar fruto 30, 60 e 100 vezes mais do que a gente foi recebido. Então, se essa semente que eu plantei agora no coração de vocês, que vocês recebam essa semente e que vocês começam a fazer o processo de germinação, a se posicionar, talvez transbordando para alguém, talvez ajudando a vida de alguém. Hoje é um grande dia para você ajudar a vida de alguém. Hoje é um grande dia para você elogiar alguém. Sabia que a falta de elogio é orgulho? Sabia que a vergonha, a timidez, o medo de elogiar alguém é orgulho? É orgulho. A gente precisa tirar isso da nossa vida. Como? Perdão. Tá? Muito obrigado. Viu? Foi maravilhoso hoje. Fecha os olhinhos aí, a gente vai fazer nosso momento de limpar os corações. Todo nosso final de live, de manhã, a gente faz esse momento pra gente limpar o coração e começar o dia leve. Abrir esse coração. Então fecha os olhinhos aí. Pai, obrigado por essa live, obrigado por esse dia, obrigado pelas pessoas, pelos corações. Senhor, que nós possamos abrir os nossos corações, que nós possamos estar abertos para as oportunidades. Senhor, eu creio que tem várias oportunidades ao nosso redor, em todo mundo que está aqui tem oportunidades para elas. Só que a gente precisa estar abertos a essas oportunidades. Então que nós possamos ser uma terra boa hoje, que nós possamos produzir frutos, que nós possamos germinar as melhores sementes, que nós possamos ser uma terra boa para tudo aquilo que for plantado pelo Senhor possa germinar, crescer e dar frutos. Pai, eu peço que o perdão prevaleça na nossa vida, Pai. Eu peço que nós possamos perdoar aqueles que nos fizeram mal, que nós possamos perdoar aqueles que nós fizemos mal e que nós possamos nos libertar e liberar tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que nos faz ficar presos e estagnados, que nós possamos liberar isso através do perdão. Que a gente possa alcançar a prosperidade, a riqueza, a paz, a plenitude. É isso que eu desejo, é isso que eu te peço. Em nome de Jesus, amém. Que você possa ser uma terra boa, fértil, produzir fruto, riqueza, paz, plenitude e prosperidade. Avisos. A gente lançou o método RPM. Se você quiser participar, você vai clicar no link da minha bio ali e cai para dentro. Para quem participou do último método RPM, tem promoção. Então você vai me procurar em vez de clicar no link, tá? Porque tem um cupom para você.
Mas para você que não participou ainda, você vai clicar no link e vai participar. A gente vai falar sobre vendas, produtividade e mentalidade. Fechou? Deus abençoe a vida de vocês. Tamo junto. Até depois do fim. Valeu.